Bonito ele é, mas será que ainda compensa pegar o Motorola G53? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala, internet! Hoje eu quero fazer um vídeo análise com vocês. Vamos destrinchar um pouco desse aparelho e saber se de repente compensa ainda estar pegando esse aparelho. A gente já tem o Moto G54, que já praticamente está com umas features, com algumas diferenças muito interessantes, mas a Motorola trabalhou muito nesse aparelho, lançou esse modelo aqui que tem um diferencial do modelo inicial do G54, o outro não tinha algumas features que esse daqui tem, então fique atento que eu vou mostrar aqui para vocês e aí você analisa se compensa ou não levar esse smartphone para casa. E se caso você tiver interesse, eu vou estar deixando aqui embaixo o link para você estar adquirindo tanto ele quanto outros equipamentos também, diretamente lá da Amazon. Então dá uma olhada aqui embaixo e falando nisso, aproveita e se inscreve no nosso canal, clica aqui e ativa o sininho e também deixa um comentário para saber e também o que você acha referente a esse aparelho e também para dar uma relevância para o nosso canal. Lançado no ano de 2022, Motorola G53, esse é o nome que a Motorola decidiu dar ao seu smartphone exatamente em uma época que a gente estava vindo do Motorola G1 até o G9, então para acompanhar a década, como estamos na época dos anos 20, assim como também fez a Samsung, a Motorola também deu essa repaginada, deu essa modificação no nome dos seus aplicativos, bem como também a cara que ela tinha nos seus smartphones. E agora a gente teve o que? A linha G20, G22, G21, 23 e também a 24. E muito em breve também vamos ter já a linha Moto G25. Então praticamente tem um smartphone aqui que já tem 2 anos já do seu lançamento. E será que ainda compensa levar um smartphone como esse para casa? O G53 tem exatamente 183 gramas e a gente já tem até a data desse vídeo o outro smartphone também que está sucedendo esse aparelho que tem exatamente 177 gramas, praticamente ali 5 gramas de diferença, algo que você vai terminar nem notando no seu dia a dia. Tanto o G53 como o 54 veio com o Android 13, mas também já consegue encontrar o Android 14 para o Moto G54. É exatamente aquilo que eu falei. Toda a linha G ele tem pelo menos 1 ano de atualização e mais 3 anos de atualização de segurança. Então o Moto G53 a gente não vai ter mais atualização do Android, a gente não vai ver mais um novo sistema operacional rodando aqui dentro. Mas a gente já consegue ver, por exemplo, com o G54. Aí você pode estar se perguntando, será que isso é um impeditivo para eu estar adquirindo esse smartphone? Aí eu falo com você que depende. Exatamente por quê? Se você for comparar sempre a questão de atualização e você querer ir para a linha G da Motorola, sempre vai ter atualização e você sempre vai estar deficiente de alguma atualização atual. Muito embora o G23 do ano de 2022, ele ainda tem muito gás ainda para poder queimar e ele termina não engasgando com tarefas fáceis, bem como também aplicativos. Mas tudo isso a gente vai estar passando aqui no decorrer referente à ficha técnica desse aparelho. Inevitavelmente vai ter muita comparação entre o Motorola G53 e o G54, justamente para você decidir em qual máquina você vai estar optando. Fisicamente, olhando aqui, você não vai ter muita diferença entre esses dois modelos. Já para a gente matar de cara, o G53 e o G54 tem sim diferenças ali nos seus processadores. Enquanto esse cara aqui tem o Snapdragon 490, ele vem com o da MediaTek, exatamente um modelo que é ali um processador de entrada, só que por ele ser mais atualizado, então você tem ainda uma melhoria na questão de hardware, principalmente se a gente falar dos dois modelos que tem do G54, por exemplo. Um vem com 4 GB de RAM e com 128 GB de armazenamento interno, já o outro vem com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. É interessante você optar pelo G54, é óbvio, não tem diferença, não tenho dúvida, mas a questão é, quando você for adquirir, verifica como é que vai estar a questão de diferença de preço. Se tiver ali até 200 e 300 reais, não vai nem entre o G54 ou o G53, vai logo que tem mais armazenamento, tanto com o armazenamento dele, como a questão da memória RAM, que isso você vai ter bem menos gargalo na hora de você abrir, fazer mais de uma tarefa, por exemplo, você abrir 2 aplicativos ao mesmo tempo, isso você vai ter muito mais tempo de sobrevida no aparelho até ele começar a engasgar, e isso também vai terminar influenciando no consumo de bateria, conforme a quantidade de tarefa que você vai estar fazendo e quanto você vai estar exigindo ainda mais do processador. Então, com certeza, aqui vai ter muita comparação entre um modelo e outro, e aí você vai se decidir.
Mas é aquilo que eu falei, entre o G53 e o G54, se a diferença com o modelo de 8 GB de memória RAM tiver ali até uns 200, 300 reais, eu consideraria você praticamente realmente aí no modelo do G54 8 GB com 256. Tanto para a questão de memória, como também do armazenamento, como também da memória RAM, isso aí vai estar te ajudando bastante. Mas aí entra a questão também, quem mexe com o smartphone, lembra que lá atrás tinha a série 800, tinha 810, 825, o 888, que foi onde a gente terminou com essa geração da linha 800 e a gente começou para a geração como a geração 1, 2 e agora também vamos ter agora a geração 3 dos processadores da Snapdragon. Muita gente conhece a MediaTek lá atrás, quando ela fabricava os seus smartphones, principalmente os chineses, e muita gente lembra do Helio. Isso para quem mexe com o smartphone. Aqueles modelos do Helio, cara, eram dos piores processadores, ele esquentava demais. Todo smartphone esquenta, mas aquele dali, ele tinha uma simpatia com a questão de aquecimento. Ele não era compatível com muito aplicativo, então geralmente crashava os aplicativos, esquentava demais com isso, você terminava drenando muito mais rápido a bateria. Então durante muito tempo a MediaTek terminou sendo marginalizada na questão de processadores. A gente tem outras linhas também, mas a principal é a Snapdragon, principalmente, por exemplo, a Samsung também tem a sua linha de processadores, a Honor também tem a sua linha de processadores, mas o mais famoso é a Snapdragon, e muita gente não sabe por quê. Um dos principais motivos é a questão de quem acredita que ele não esquenta, mas esquenta, mas realmente o motivo principal é para quem gosta de jogar. Você que curte uma jogatina, principalmente na questão de emuladores. A galera termina usando mais o Snapdragon porque ele é muito mais otimizado para você usar, por exemplo, nos emuladores daquele console que destaca os Joy-Cons, dos emuladores, por exemplo, eu até falo assim porque pra gente não ter problema com a dona Nintendo, que se você falar dependendo da palavra, os caras já, ó. Mas esse aqui é o interessante, aqui para você entender. Na questão de emuladores é onde você vai ter uma diferença maior. De restante, se você usar um Snapdragon, se você usar um MediaTek, se você usar um Exynos, que é o processador fabricado da própria Samsung, você não vai ter tanta dificuldade. É para tirar foto? É para ter jogo casual, até mesmo jogo pesado? Você vai ter um ótimo desempenho com esses aparelhos. E até os próprios Exynos terminam esquentando bem menos do que eles esquentavam antes. Então o G54 ele vem de fato com o processador da MediaTek ali, um processador que a gente pode considerar de mediano. Então você vai conseguir rodar praticamente os mesmos jogos que você roda no G53, você vai rodar no G54, porém com a diferença que você vai ter menos gargalo e não vai ter que baixar tanto a resolução para que você consiga rodar. E olha que questão de resolução, a tela do Moto G53 ela é muito mais baixa do que a G54, que esse é um detalhe também interessante. Aqui a gente tem uma tela HD, enquanto já no G54 a gente tem uma tela de Full HD. Para não ficar exatamente em palavras, vamos exatamente ao que interessa. A tela dele tem o mesmo tamanho, G53 e o G54, 6.5 polegadas, e a resolução que a gente tem, lembra que eu falei? O G53 ele tem uma tela HD, que ele tem uma resolução de 720 por 1600 pixels. Já o 54 ele vem com uma 1080 por 2400. A densidade de PPI você também vai mudar bastante aqui. Já no G54 ele tem 405 PPI e no G53 ele tem 270. De restante a gente tem as mesmas informações. Até porque se você for escolher entre o G53, saiu dois modelos. O anterior, o G53 padrão, e que ele vinha com uma tela de atualização de refresh rate de FPS, ele tinha uma atualização de 90, agora de refresh rate. Já no G53, no modelo 5G, que esse também é uma das features interessantes que ele vem, ele tem algumas atualizações, algumas até mesmo questão de API, mas o interessante é que aqui você já tem uma tela de 120 Hz, que é a mesma que você tem no G54. Então nessa questão de movimentação daquilo que você está mexendo aqui na tela, para você estar dando um swipe entre uma questão e outra, você não vai ter diferença nessa questão. Agora, por exemplo, já na questão de qualidade de imagem, você vai ter de fato uma qualidade melhor no G54. E um detalhe curioso e interessante, se você for observar no G52, ele vinha com uma tela de OLED, mesma resolução que esse daqui, mas pelo menos ele já vinha com uma tela de OLED, então você tinha a questão de preto muito mais profundo, diferente que você tem daqui. Você não vai encontrar pixel nenhum, mesmo que você estiver olhando muito de perto,
aqui na tela do celular não adianta, você não vai conseguir encontrar. A visualização que você tem aqui nas laterais, olhando para ele de lado, você tem uma ótima visualização, porém, a nitidez você tem muito maior no modelo do G54 do que nesse daqui. For pegar o 53, evita pegar o anterior, pega o G53 5G, esse sim vale a pena, ele tem já o serviço de eSIM. Aqui na parte da traseira dele, do modelo anterior, ele era um pouco mais arredondado aqui nas pontas, mas aqui não, ele está exatamente igual ao G54, totalmente flex, então você vai ter, tanto na questão de aparência, um aparelho muito mais atualizado do que o outro, até a questão de hardware, de software, você também termina tendo algumas correções. Mas vamos ao que interessa. Qual que é a questão de definição entre o processador de um ou outro? Quais são as características do hardware que acompanha cada um desses dois smartphones? Bom, no G54 você tem dois núcleos rodando a 2.4 GHz, Cortex A58 e 6 vezes rodando a 2.0. Praticamente quase a mesma coisa que você tem no G53, sendo que ele tem dois cores rodando a 2.2, Helio 460 e outros 6 rodando a 1.8. Essa questão aqui serve para você usar tanto no uso do dia a dia, para você não estar usando o máximo do processador, gastando bateria, gastando os componentes do smartphone, para evitar que você esteja rodando sempre no talo. Ele tem essas duas configurações, uso básico e uso avançado, principalmente quando você estiver usando jogos ou usando algum aplicativo pesado, usando mais de um aplicativo ao mesmo tempo. E o chipset dele? O G54 vem com o fabricado pela MediaTek, que eu já tinha comentado com vocês, que é o Dimensity 720, contra o Snapdragon 480 Plus, que é o modelo SM4350AC. Lembra que eu falei com vocês? A MediaTek já não está mais como antigamente. Os processadores que eles fazem, hoje em dia, tem muita qualidade e não é nem somente a Motorola que está usando esses caras aqui. Tem muitos smartphones que há bom tempo estão usando os processadores da MediaTek. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a Xiaomi começou lá atrás com o Redmi, se eu não me engano, cara, o Redmi 8, o Redmi 9, ele já começou a usar os processadores da MediaTek e também tinha alguns processadores que usavam da Snapdragon, no caso da Qualcomm. E o desempenho que você tinha em questão de jogos e até na usabilidade era incrível, cara. Realmente batia praticamente de igual para igual com alguns modelos de smartphones intermediários que a gente tinha até então comparado no mercado naquela época. Mas agora, em questão de câmera, isso já muda um pouquinho. Se a gente estiver falando da traseira dos dois smartphones, é exatamente aquilo. Os dois vai ter 50 megapixels para você fazer os seus registros com a câmera principal e você tem a secundária que ela faz registro de 2 megapixels. Então você pode estar se perguntando, por que eu vou usar uma câmera de 2 megapixels? Se você faz foto macro é aquela que você chega bem, aproxima bem próximo, chega bem perto do assunto ou do objeto que você está querendo registrar e você consegue chegar bem próximo ali e fazer o registro. Então você vê muito detalhe que você não consegue chegar olho nu, até mesmo com uma foto que você possa bater com uma boa resolução e você pinçar com a mão para abrir, tem muita coisa que você não vai estar conseguindo enxergar. Agora já com a função macro você consegue visualizar, mas é aquilo, 2 megapixels não tem qualidade, não tem muita API ali dentro, você não vai ter grande coloração, tem alguma coisa que você consegue fazer numa pós-produção, fazer numa mesa de edição, alguma coisa assim, caso você tenha interesse, mas é essas câmeras que ele tem, 2 megapixels e 50 na principal. E olha só que interessante, a resolução dos dois são exatamente iguais, 8165 por 6124 pixels. A abertura aqui fica bem interessante. Os dois têm na abertura principal 1.8 e já na sua secundária 2.4. E outro detalhe também interessante é a abertura, que ela é muito maior. No G54 ele tem 86 na abertura e já no G53 ele tem 78. O outro detalhe também interessante está na sua câmera dianteira. Você vai ter exatamente 12 megapixels no G54 e 8 megapixels no G53. Já na questão de gravação de vídeo, você não vai ter exatamente quase nada de diferença. Você vai ter Full HD nas duas câmeras gravando a 60 fps, diferença aqui na frontal. Do G54 você tem uma Full HD a 60 fps e já no 53 você também tem uma Full HD, só que ele vai gravar no máximo a 30 fps. De serviços adicionais você já tem HDR e Face Detect, Smile Detect e Facial Detect no modelo do G53. Isso no modelo anterior. Já no G53 Plus, que é esse que vem com o 5G, aí você já tem o serviço já equilibrado. HDR você já vai contar nos dois
E outro serviço também interessante, que é o serviço da Google, que ele tem o serviço de inteligência. Nos modos de câmera que você pode usar, você tem um ali que tem um formato praticamente de uma lente, você clica ali e você faz o registro da foto. Se for, por exemplo, um tênis, ele vai procurar na internet qual o modelo, exatamente o modelo daquilo que você está observando. Se você tirar foto da fachada de um restaurante, ele vai mostrar para você aonde que está localizado esse lugar, dentro boa parte de outros assuntos. Se você for um videogame, se for um brinquedo, se for um relógio, se você fotografar a frente de um celular, ele vai exatamente mostrar para você onde tem o local que está vendendo, ou se for um local de entretenimento, onde que é o local que para você conseguir chegar lá. Também atrelado com o Google Maps, ele traz exatamente uma rota para você conseguir chegar até esse local. Uma das diferenças que também vale a pena salientar, quase tudo aqui é muito semelhante, mas você tem um upgrade bacana. Por exemplo, no Moto G54, aqui o Bluetooth dele é o 5.1, lá você vai encontrar já o Bluetooth 5.3. Para que serve isso? Questão de delay, questão de distância e a qualidade, a potência, você vai ter muito melhor na versão do Bluetooth 5.3 do que na 5.1. A 5.1 é ruim? Não, de forma alguma. Mas o Bluetooth 5.3 você vai ter muito mais qualidade e vai estar desconectando com muito mais dificuldade do que você tem no Bluetooth 5.1. Muito embora 5.1 também é uma excelente qualidade de Bluetooth. Essa é a cara da interface do seu Motorola. Se você estiver usando qualquer modelo do Motorola, pode ser o Edge, se for o G100, se for a sua linha topo de linha, para quem gosta de Motorola, para quem gosta de uma cara de Android puro, não vai ter problema de você estar usando esse carinha aqui, porque realmente ele vai estar te atendendo. Mas questão de interface, se você gosta de uma coisa mais customizada, que não tem a cara de Google Pixel ou de um Android purão, esse smartphone nessa parte não vai te atendendo tanto. Mas se você não gosta desse tipo de customização, não gosta de um monte de API rodando por default do smartphone, esse é uma ótima escolha. E essa aqui é a cara, por mais que não aparente, mas tem algumas customizações aqui dentro. E uma delas, por exemplo, você tem aqui essa loja que é um bootloader, um bloatware, que você tem aqui da própria Motorola, que clicando aqui você consegue comprar não somente smartphone, mas acessórios para o seu aparelho, smartphone de ouvido, entre vários outros dispositivos também. Para quem também já está acostumado com a Motorola, sabe que já tem os seus aplicativos ali específicos, como por exemplo o Hello You, como também você tem o Moto, como você vai estar trabalhando com a questão de gestos. E uma coisa muito interessante que você já tem a partir do Moto G53, que você não tinha no G52, é a questão de segurança. Você consegue colocar senha nos seus aplicativos, você consegue administrar muito mais a questão de segurança dentro dos seus aplicativos. Nas suas pastas você consegue decidir o que você vai querer deixar livre, qualquer pessoa consegue enxergar, no caso está acessando, como também questão de senha ou até mesmo segurança para evitar que seja apagado algum arquivo, apagado alguma foto, apagado algum aplicativo. Você tem muito mais questão de segurança e que também foi embarcado a partir do G53 e no G54 ele também continua da mesma forma. Então chegamos aqui numa encruzilhada. O Moto G53, o Moto G54. Qual desses caras escolher? O Moto G53, o 5G, ele não vai ter mais atualização, como eu falei para vocês, a questão do Android. Muito embora ele está muito atualizado, você consegue usar muito bem esse aparelho durante 1 ou talvez até 2 anos. Claro que não vai ter o mesmo desempenho de um Snapdragon Gen 1, Gen 2 ou Gen 3. Isso eu estou falando para outros modelos de aparelho, quer seja qualquer fabricante. Mas se você já está acostumado com esse layout da Motorola, se você já está acostumado com aquilo que ela entrega, questão de gesto, bacana, você vai ter aqui também. Questão da segurança que eu já falei, isso é bacana. Questão de multitarefa, você conseguir abrir mais de um aplicativo ao mesmo tempo. E esse também que é o interessante. Segurando aqui na tela, você consegue clicar no ícone e aí você decide o que vai fazer. Vai colocar em tela cheia a informação do aplicativo. Então você consegue colocar em tela dividida, clicando aqui. Vamos colocar aqui em dividir a tela, por exemplo. Ele pode estar aqui na parte de cima. Vamos pegar uma outra função aqui. Aí você consegue dimensionar tanto, deixar um menor que o outro, ou você pode deixar o de baixo maior, da forma que você decidir fazer. Isso não é exclusividade, mais uma vez, tanto da Motorola, você tem as outras empresas que também trabalham dessa forma. E também você também tem aqui esse serviço no Motorola. E esse que é interessante, até no G53, você não vai ter aquele
gargalo, você não vai ter um monte de travamento se você começar a usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Então esse cara aqui, eu acho que ele ainda é uma boa pedida, caso você é um cara que não liga muito para isso, se você quer usar o celular só para o uso do dia a dia básico, ou se você quer até te registrar alguma fotinha ali, usar o WhatsApp, Facebook, esse é o seu uso, eu ainda consigo estar indicando esse cara para você. Mas se você tiver uma grana um pouco maior, como eu falei, até a diferença de R$300, eu optaria para o G54, só com a versão de 8 GB e 256 de armazenamento. Enfim, pessoal, esse foi a minha análise referente ao Motorola G53, também fazendo um rápido comparativo com o Moto G54. Qual que foi a sua decisão? Escolheu alguma dessas duas máquinas? Seja qualquer uma que você decidir, eu estou deixando aqui embaixo o link para você estar adquirindo um desses dois equipamentos. Bem como também outros aparelhos, smartphone, videogame, enfim. Estou deixando o link aqui, clica lá e você consegue achar praticamente tudo que você tiver interesse. Enfim, pessoal, mais uma vez, o que você achou referente a esse cara? Tem interesse em levar esse smartphone? Coloca aqui embaixo no campo de comentário, eu quero saber muito o que você achou referente a esse cara aqui. Realmente a Motorola mudou bastante, refinou demais seus aparelhos e muito provavelmente o G55, a linha 5 que está chegando agora do Moto G, com certeza vai dar alguma diferenciada e vai acrescentar mais serviços para essa linha de smartphone. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero vocês numa próxima. Até lá!